Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais um momento de fé e reflexão. Hoje falaremos sobre o medo. Elevemos o nosso pensamento ao Criador, a Jesus Cristo, seu Filho, pedindo que nos proteja e que nesse momento nos ajude, nos intuindo na busca da nossa elevação. Enquanto você ouve a canção a seguir, feche os olhos, procure se desconectar das questões materiais, eleve o seu pensamento aos céus, faça seus pedidos mentalmente, procure estabelecer sintonia com as energias positivas, se desprenda das questões da Terra, se eleve um pouco, relaxe e deixe que a canção te leve. Ouçamos a música. E enquanto ouvimos a canção, vamos inundar o nosso ambiente na cor violeta, a cor forte da transmutação, a cor violeta, aquela que mais nos aproxima da energia do Pai Celestial. Ela tem a capacidade de transmutar, mudar as energias negativas, transformando-as em positivas e assim energizando positivamente o nosso entorno, o nosso ambiente. E para ajudar na harmonização, para facilitar o acesso de boas energias, vamos limpar os nossos ambientes físicos, nossos corpos físicos, e para isso vamos chamar o vento solar. Que venha o vento solar descendo sobre nós, o vento solar, limpando os nossos ambientes físicos, nossa residência, adentrando o nosso quintal, aquecendo, entrando em cada um dos nossos espaços físicos, nas salas, quartos, cozinhas, banheiros, dependências, aquecendo, queimando as energias negativas que tenham ficado nesses ambientes, nos veículos que usamos, também em razão de visita que fizemos, que recebemos, diálogos que tivemos, desavenças que vivenciamos semana passada, aborrecimentos, queimando as energias
queimando, em redemoinho, o vento solar varrendo, limpando, aquecendo, levando. Vamos ouvir uma canção sobre o medo. Ouve o que eu te digo, vou te contar um segredo. É muito lucrativo que o mundo tenha medo. Medo da gripe, são mais uns medicamentos. Vem outros vírus reforçar os dividendos. Medo da crise do crime, como já vimos no filme. Medo de ti e de mim, medo dos tempos. Medo que seja tarde, medo que seja cedo. Medo de me assustar se você me apontar o dedo. Medo de cães e de insetos, medo da multidão. Medo do chão e do teto, medo da solidão. Medo de andar de carro, medo de avião. Medo de ficar gordo e velho sem nenhum tostão. Medo do olho da rua, do olhar do patrão. De morrer mais cedo e da prestação. Medo de não ser homem e de não ser jovem. Medo dos que morrem e medo do não. Eles têm medo de que não tenhamos medo. Eles têm medo de que não tenhamos medo. Eles têm medo de que não tenhamos medo. Eles têm medo. Hoje falaremos um pouco sobre o medo, os vários tipos de medo. Esse assunto não é novo aqui, mas precisamos voltar a ele, vez ou outra, porque ele causa muito impacto na nossa convivência, no nosso dia a dia. Vamos tentar abordar o medo em dois campos: o medo bom, o medo positivo, e do outro lado, o medo negativo. Vamos tentar. Em qualquer dos dois campos que trabalhemos com medo, ele deve ser visto de forma moderada. Há uma linha tênue que separa o respeito e a atenção que devemos dar ao medo, para não passar para o extremo do medo, que é medo do próprio medo. No campo do medo amigo, nós vamos encontrar a formação desde criança. Os pais passam para a criança a ideia de que eles não possam entrar na água. Passa essa espécie de medo, porque a água, eu estou falando aqui de água corrente, rio, mar, é perigoso. Então, os pais formam lá, diz lá, não entre aí porque você pode morrer, você pode ser levado, você pode se machucar. Não pule na cachoeira. Esse medo está associado a cuidado. Então, é incluído, é embutido na formação da criança esse medo, que tem a finalidade de cuidar, de prevenir. É o medo protetor, digamos assim. Ato contínuo também nos é ensinado a ter medo da altura. Não suba aí porque você pode cair. Não fique próximo do fogo porque você pode se queimar. Não brinque com fogo. Não corra muito de bicicleta que você pode cair. Vai ali incutindo esse medo. Então, o medo aí é um freio. Imagine você se uma criança fosse criada sem limite algum. Ela seguramente se acidentaria com muita facilidade. Então observa que a gente vai construindo um campo de medo com a intenção de nos proteger. E vai formando um caráter de medo protetivo à nossa volta. Na fase adulta da nossa existência, nós passamos a cultuar os nossos próprios medos. Aí não precisamos dos pais mais para nos falar disso. A gente cria as nossas, vamos chamar assim, de proteção. Não vou fazer isso que eu posso adoecer. Eu tenho medo de adoecer, então eu não vou fazer determinada conduta que eu possa adoecer. Não vou
aí já no estado consciente, o medo é uma barreira. Não vou assim, não vou à noite, não vou sair tarde da noite em cidade grande porque é perigoso. Você cria então, você já desde criança lhe foi passado e você consolida esse lado aí do medo como barreira de proteção. Mas como todo extremo é prejudicial, o extremo da falta do medo, a pessoa sem medo, sem temor, ele está exposto demais, lhe é tirado o véu da proteção, ele se arrisca muito porque ele não enxerga limite nas suas ações, nas suas condutas, na sua forma de agir, pensar, falar, se alimentar ou beber, por exemplo. Esse é o extremo negativo. Você não pode vivenciar dentro desse extremo, você tem que sair dele, porque nesse sentido o medo é protetivo. Do outro lado do extremo, o extremo medo vira paranoia e aí ele vai lhe prejudicar. Você passa a ser inseguro. Por isso eu dizia lá no começo de uma linha tênue, uma linha sutil que separa a proteção do pavor, da fobia. O extremo do medo, você passa a ter medo do próprio medo. E o primeiro medo que vem é o medo da morte. Quando você adoece ou acidenta, você tem medo da morte, mas você fica esperando pela morte. Se eu morrer assim, como é que vai ser? Se eu morrer? E você começa a cultuar a morte mais frequência do que devia. Você não deve ter medo da morte, porque com medo ou sem medo ela virá. Então, você deve ter cuidado para não se adoecer, não se expor, mas ficar vibrando na energia da morte não vai lhe fazer bem, obviamente. Por outro lado, o medo excessivo lhe traz insegurança. Você passa a ser uma pessoa medrosa, insegura, e isso vai lhe atrapalhar em tudo. Desde uma entrevista de emprego à conduta de um procedimento que você tem que fazer. O seu medo leva você a errar, porque você já vai vibrando no medo de errar, ou seja, se eu fizer assim, eu posso errar, e acaba fazendo, porque se preocupou demais com aquilo, esqueceu da linha tênue. Você tem que ter cuidados para as suas condutas. Cuidado é diferente de medo extremo, de pavor. Isso é insegurança. E a pessoa que vibra muito nessa questão do medo extremo, do pavor, da insegurança, da fobia, ela fica obviamente insegura. Ela fica isolada dos seus pares e atrai solidão. Atrai, inclusive, depressão. Porque quem é que vai confiar numa pessoa que vive o tempo inteiro falando de medo? Eu tenho medo disso, medo daquilo, medo daquilo outro. Ou seja, você só vibra da energia do medo, não tem nada de positivo nisso. E você vai se isolando e isso te leva à solidão. E aqui, como os orientais cultuam, no pensamento de Buda, o melhor caminho é o caminho do meio. O equilíbrio entre esses dois extremos. O equilíbrio vai você usar o medo como proteção, como freio das suas ações. Não vai ser descuidado, vai ser atencioso, mas não vai ser paranoico. Aí está o desafio, encontrar o equilíbrio dos seus comportamentos, da sua forma de agir. E uma pessoa equilibrada, as pessoas, olha que curioso, quando você é equilibrado nas suas condutas, sereno, firme, os outros é que passam a ter medo de você. Diz a canção lá, eles têm medo de quem não tem medo. Porque são determinados, corajosos, firmes, equilibrados. Isso muito usado em política. Os políticos, quem está no poder, tem medo de quem não tem medo. Porque sabe do potencial que é ser uma pessoa equilibrada. Oremos. Salmo 23. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Encerraremos o momento de hoje ouvindo uma música cigana. Os ciganos são povos que vivem sem medo e têm a capacidade de transformar a dor em festa.
Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram estar conosco. Rogamos ao Pai Criador que nos ajude a pôr em prática as lições que nos têm sido passadas. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenhamos todos uma excelente semana e até a próxima.